Vamos para a leitura de mais um problema, então. Um comerciante colocou à venda uma mercadoria por um valor calculado em 40% acima do preço de custo. Percebendo que não havia procura por aquele produto, ele decidiu anunciar um desconto de 50% sobre os valores marcados nas etiquetas. Nesse caso, se um produto foi vendido com desconto por R$ 84, pode-se concluir que o preço pago por ele quer saber qual foi o preço pago por esse produto, certo? Se com desconto ele custou, ou melhor, esse desconto custou para ele R$ 84. Então vamos para as primeiras ideias aqui, vamos resolver. O preço de custo em porcentagem, o preço de custo era 100%. Professor, mas como você sabe que era 100%? Olha só, se ele calculou um valor 40% acima do preço de custo, então para ele, essa mercadoria custou 100%. Se ele colocou um preço acima, eu tenho que calcular então qual é o preço de venda dessa mercadoria. Então, vou colocar aqui a ideia. O preço de venda ele tem 40% a mais do que o preço de custo. Então, tem que fazer a conta, né? Ele tem 100%, que é o preço de custo, mais 40%. Vou desfazer uma porcentagem, 40% de 100%. E vou deixar outra porcentagem, porque eu quero a resposta em porcentagem. Professor, por que eu desfaço uma e deixo a outra? Eu já acabei de falar, que é porque eu preciso da minha resposta final em porcentagem, porque é sobre essa porcentagem que eu vou saber quanto que esse R$ 84 vale. Vou simplificar, certo? Por 10, por 10, por 10, por 10. 40% de 100%, então dá 40% mesmo. Então, o preço de venda passa a ser 100% mais 40%, de 140%. Então, está aqui. Esse é o preço de venda. Aí o problema fala para a gente que, como não teve procura este produto, o vendedor decidiu anunciar um desconto de 50% sobre os valores marcados na etiqueta, que é esse preço aqui que ele colocou como preço de venda. Então, ele vai dar um desconto, vou anotar aqui, um desconto de 50% sobre o preço marcado na etiqueta, que é 140%. Desfiz uma porcentagem, que é essa, e deixei a outra, mais uma vez, porque eu quero a resposta em porcentagem. Então, vamos lá. Posso simplificar por 10, por 10, por 10, por 10. 5 vezes 14 dá 70. 70%. Então, o desconto foi de 70%, certo? E o problema também fala que o desconto é de R$ 84. Logo, esse 70% aqui só pode corresponder, só pode equivaler a esses R$ 84. Então, se eu dividir 84 por 70 e multiplicar ele por 100, eu vou descobrir 100% desse valor para mim, que é o valor, certo? Que seria 100, um desconto, que é exatamente o que ele está perguntando. Pode-se concluir que o preço pago, né, por ele, 84 por 70, eu vou descobrir 1%, 100 seria o valor então pago por esse produto, certo? Então, vou fazer agora essa conta. Para ficar mais fácil, eu vou simplificar por 10, certo? Aí eu vou fazer a conta. 84 dividido por 7, certo? Dá 1. 1 vezes 7, 7 por 8, 1 desço 4. 2 vezes 7, 14, por 14 nada. E multiplico pelo de baixo,
multiplico por 10. Então, desço esse zero, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. R$ 120, então, foi o preço pago por essa mercadoria. Alternativa D. Está pronta aí, resolvida a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos ler esse probleminha aqui. Em uma residência, o gasto de energia elétrica obedece à seguinte tabela, essa tabela que está aqui embaixo. No mês passado, essa residência consumiu 300 kWh. Pode-se afirmar que o consumo da geladeira... Então, ele quer saber a geladeira em relação a esses outros gastos aqui. Chuveiro, lâmpada, demais aparelhos. Aí eu tenho que olhar as alternativas e ver qual delas que eu vou encontrar a relação da geladeira, né, com ela. Se supera o chuveiro, se supera as lâmpadas. Para isso, eu preciso fazer essas continhas aqui. Todas elas, tá? Então, olha só, o consumo de geladeira, ele representa 40% de todos os 300 kWh. Então, eu vou fazer aqui. A geladeira consumiu 40% de 300 kWh. Então, eu posso simplificar por 10, simplificar por 10, 4 vezes 3, 12, tem mais um zero aqui, então, foi isso aqui que a geladeira consumiu, certo? Já o chuveiro e ferro de passar roupa consumiu 35% também de 300. Então, vou colocar aqui o chuveiro e ferro consumiram 35% de 300 kWh também. Posso simplificar. 3 vezes 35, fazendo a continha aí, vai dar 105 kWh. As lâmpadas consumiram 20% de 300 kWh. Vou simplificar por 10, 2 vezes 3, 6, tem mais um zerinho aí, 60 kWh. E os demais aparelhos, como a conta aí está falando, consumiram 5% de 300 kWh. Vou simplificar por 10, 15 kWh. Então, nós temos aí a relação de todos os gastos dos aparelhos, né? Agora, vamos verificar aqui o que ele fala. Entenda que ele está falando sobre geladeira, tá? A geladeira, nós calculamos aqui o consumo dela de 120 kWh, né, por mês nessa residência. Então, ele fala assim, a geladeira superou o consumo do chuveiro e do ferro de passar em 15 kWh. Eu tenho que ver, superar é ter a mais, né? O chuveiro e ferro são 105. A geladeira superou em 15%, ou melhor, em 15 kWh. Porque 105 mais 15 dá 120. Então, a alternativa A está correta. Pode-se afirmar que o consumo da geladeira superou o consumo do chuveiro e do ferro em 15 kWh. Tá? Professor, por que as outras estão erradas? Vamos lá. Na B, a geladeira superou o consumo das lâmpadas em 35. A geladeira tem o dobro das lâmpadas, né? Superou em 60, porque do 60, né, para o 120, faltam 60. Então, a B não pode ser. A C, a geladeira superou o consumo dos demais aparelhos em 100. A geladeira, os demais aparelhos são 15. A geladeira é 120. Não superou em 100, superou em 105. Né? Que essa diferença de 120 menos 15 dá 105. Então, não pode ser essa daqui também. A D
foi inferior, então o consumo da geladeira foi inferior ao consumo do chuveiro e do ferro de passar e das lâmpadas de 50 quilowatts. Olha só, 60, né, são as lâmpadas, mais o chuveiro e o ferro, dá um total de 165 kWh. Aqui tem 120, então esses dois juntos tem mais do que o chuveiro, então, do que a geladeira. Então está errado também. Alternativa A é a alternativa correta, ela que responde a questão. Beleza? Espero que você tenha entendido. E mais ainda, espero que você tenha, né, conseguido acertar essa questão. Até a próxima. Bons estudos. Vamos fazer a leitura de mais esse exercício aqui. Na figura, os pontos L e M e F representam, respectivamente, a residência de Lívia, a residência de Márcia e a faculdade onde ambas estudam. Diariamente, Márcia utiliza seu carro para ir de casa até a faculdade e voltar para casa após as aulas. Ontem, excepcionalmente, Márcia foi até a casa de Lívia para buscá-la e retornou pelo mesmo caminho até sua casa. E dali seguiu até a faculdade. Após as aulas, retornou para sua casa. Desse modo, o percurso diário de Márcia aumentou 8 quilômetros. Para ir e voltar da faculdade, Márcia percorre diariamente. Então, olha só, a pergunta é: ida e volta de Márcia para a faculdade diariamente é um percurso de quantos quilômetros? Vamos resolver então. Repare que o problema ele deixa claro que Márcia ela foi para a faculdade e voltou da faculdade. A única coisa diferente que ela fez foi ter ido para a casa de Lívia buscar a amiga e ter voltado para a casa dela. E depois da casa dela para a faculdade, da faculdade para a casa dela e acabou. Então, olha só, olhando esses traços aqui, eu vejo que ela fez esse percurso total 2 vezes, né? Saiu da casa dela, foi até a casa de Lívia, voltou para a casa dela, foi para a faculdade e da faculdade voltou para a casa dela. Então, ela fez esse percurso 2 vezes, ou seja, eu posso dizer que ela percorreu 2 vezes 11 quilômetros. Então, vou anotar aqui. Percorreu 2 vezes 11 quilômetros, que dá um total de 22 quilômetros. E o problema fala que ela só aumentou o seu percurso em 8 quilômetros, ou seja, ela percorreu 8 quilômetros a mais. Se eu subtrair desses 22 os 8 quilômetros, que é a única coisa a mais que ela percorreu, né? A única parte a mais foi da casa dela para a casa de Lívia e ter voltado para a casa dela, se eu subtrair esses 8 quilômetros, eu vou achar então o que ela percorre diariamente da casa até a faculdade. Então, essa conta aqui que eu vou fazer, certo? Vou pegar emprestado, aqui fica 1, aqui ficam 12, 8 para o 12, 4, 0 para o 1, 1. Então, 14 quilômetros é a distância da casa dela até a faculdade, ida e volta. Alternativa A responde a questão. Beleza? Então, vamos para a próxima. Bons estudos! Vamos fazer a leitura de mais um problema aqui. O triângulo ABC, desenhado em uma malha quadriculada, tem área igual a S. Então, essa área aqui é S. Dobrando-se a medida da base AC e aumentando-se
em 50% a medida da altura, obtém-se um novo triângulo de área igual. Então, vamos resolver. Ele fala que esse novo triângulo, certo? Ele vai ter a sua base dobrada e a sua altura aumentada em 50%. E ele quer saber em relação à medida S, porque ele fala que a área desse é S, em relação à medida S, esse novo triângulo, quantos S's vai ter? Então, vamos começar por aqui, olha. Ele dá um dado interessante aqui, ele fala que o lado desse quadrado é x. Se o lado é x, então olha só, eu tenho aqui x, né? x, x, x. A minha base tem 4x, então vou colocar aqui. A minha base tem 4x, certo? E a minha altura tem 1, 2, 3, 4. A minha altura tem 4x também, então vou colocar aqui. Altura tem 4x. Como que a gente vai calcular a área desse triângulo, então? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, vou fazer essa conta aqui, tá? Para esse triângulo que nós estamos falando aqui. Então, a área desse triângulo vai ser base 4x vezes altura 4x dividido por 2. Certo? 4 vezes 4, 16. X vezes x, x ao quadrado, dividido por 2. Posso simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 8. Isso aqui vai dar 8x ao quadrado. E ele falou para a gente que essa medida aqui, é igual a S. Legal. Aí ele deu uma segunda situação, certo? Ele falou assim, após a gente aumentar dobrando a base, então vou colocar aqui, ó, a segunda situação, certo? Que é após o aumento, que é a segunda situação que ele fala. Dobrando-se a medida da base. Então, vamos lá. Se eu dobrar a medida da base, a minha nova base vai ser 2 vezes o dobro de 4x, que dá 8x. E aumentando a altura em 50%, então a minha nova altura, ela vai ter que ter 4x, que é o que ela já tem, mais um aumento, porque eu vou aumentar 50% sobre 4x, certo? Vou simplificar. Simplificando por 50 dá 1, por 50 dá 2, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, 4x mais 2x, no final eu vou ter 6x. Essa é a minha nova altura, certo? Então, vamos calcular a área. A área a gente vai calcular do mesmo jeitinho que a gente já calculou lá em cima, tá? Só que os valores agora são outros. Então, a minha nova área vai ser a base, minha nova base, que é 8x, que está aqui, nós calculamos, certo? Vezes a altura, minha nova altura, que é 6x, dividido por 2, certo? Então, vamos lá. Posso simplificar se eu quiser por 2, 1, por 2, 3. 8 vezes 3 dá 24, certo? X vezes x, x ao quadrado. E a pergunta que ele está fazendo é exatamente essa. Se 8x ao quadrado equivale
a S, certo? 24x² tem quantos S dentro dele? Então, vou ver quantas vezes esse valor aqui cabe dentro desse valor aqui, certo? A cada 8x² aqui dentro é um S que eu vou ter. Então, a nova área vai ter 24x² dividido por 8x², certo? Vamos lá. 24 por 8 dá 3. X² por x² dá 1. Então, eu tenho 3 vezes. Logo, eu tenho 3 S's dentro desse 24, dentro dessa nova área, depois do aumento. A alternativa correta, então, é a alternativa A. Espero que você tenha entendido. Bons estudos e vamos para a próxima.